Muito boa noite, eu me chamo Iramar Martinez, sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e dando continuidade às nossas preleções temáticas do mês de dezembro, nós temos hoje como tema Jesus nos convoca. Antes de iniciarmos a nossa preleção, as nossas reflexões, vamos fazer a nossa oração, como costumamos fazer antes de todas as atividades na Seara Espírita. Aqueles que assim desejarem, podem fechar os olhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Pai Celestial por esta oportunidade maravilhosa, onde podemos nos conectar pelas mentes e pelos corações, rogando a misericórdia divina que o Mestre Jesus se faça presente, assim como os benfeitores, os espíritos de luz e bondosos, para que nos inspirem as palavras, os pensamentos e que todos juntos possamos firmar o nosso compromisso com o bem, com a paz. Assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje mais uma vez, sob a permissão da Paternidade Divina, para tratarmos de um tema que toca a todos nós. Nós falamos muito acerca dos convites que o Mestre Jesus nos faz durante todo o seu ministério. Seus exemplos, suas vivências, muito mais do que trazer uma lição, ele veio vivenciar propriamente, pessoalmente, na carne, estando num corpo de carne, as lições que viria trazer para nós. Então nós sabemos que todo o seu ministério foi um hino, uma ode ao amor, ao perdão, à tolerância, à compreensão, ao respeito, ao desfazimento de qualquer mácula que pudesse nos afastar das leis divinas, da lei de Deus. Então nós sabemos que durante toda a história da humanidade aconteceram guerras, conflitos, situações que trouxeram o pior do ser humano à tona. Nós, como espíritos imortais, nós principalmente da Seara Espírita, sabemos que um passado nos acompanha, quedas e ascensões, vitórias e derrotas, equívocos e acertos, e que na nossa memória mais recôndita, todas essas vivências, todos esses fatos estão registrados, principalmente aqueles que nos tocaram de maneira mais contundente, né? Nós ouvimos falar acerca de situações que causam verdadeiros traumas nas pessoas, né? Em toda a literatura ligada principalmente às lides da psicologia, da psiquiatria, se fala muito do trauma. E nós, espíritos imortais, com certeza, por conta das nossas vivências milenares, trazemos os nossos traumas, os nossos recalques, os nossos medos, angústias, dúvidas, e tudo isso faz parte da caminhada. Tudo isso faz parte de um caminhar que nós sabemos, sim, não cremos, mas sabemos que um dia fará com que nós alcancemos a felicidade verdadeira. Por enquanto, ainda somos aprendizes, estamos todos aqui na mesma seara, nas mesmas lides, nesse planeta maravilhoso, mas que ainda é de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Por isso somos ainda portadores dessas ferramentas, dessa bagagem de um passado que ainda reclama muita reparação. E como eu falei inicialmente sobre guerras, eu hoje vou trazer, inicialmente na nossa conversa amorosa, lembrando, como eu costumo dizer, plagiando um grande amigo, e ele sabe quem é, né, que a mensagem de Jesus ela é perfeita. A mensageira ainda precisa caminhar muito. Por isso, vamos levar em consideração aquilo que propõe a doutrina, aquilo que nos ensina o Evangelho do Mestre, tirando, na verdade, aquilo que seja defeito da mensageira, não é? Mas essa história que eu vou trazer aqui hoje é algo que sempre me tocou muito desde que eu a ouvi pela primeira vez, mas que tem muito a nos ensinar. Ela nos faz uma verdadeira convocação para sairmos desse estado de coisas que nos leva muitas vezes à paralisia, né? Que nos leva muitas vezes a uma inação
doentia e que nos afasta muito da mensagem de amor do Cristo. Nós sabemos que sempre existiram guerras, né, no planeta, que sempre existiram situações conflituosas, de desamor, de disputas, né, tendo como pano de fundo as mais diversas questões, principalmente as questões étnicas, infelizmente, pelos preconceitos, pela intolerância, pela dificuldade da convivência e da aceitação do outro como ele verdadeiramente é. E durante ali aquele início do século XX, principalmente na segunda década, onde nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, aconteceu um conflito muito triste, muito doloroso, onde 1,5 milhão de armênios foram mortos pelo Império Turco-Otomano da época. O que hoje nós temos como Turquia, à época era o Império Turco-Otomano. Os armênios se aproximaram muito dos russos, né, historicamente, e os turcos, como nós sabemos, têm uma espécie de rixa também histórica com os russos. Hoje já se avizinham e se apresentam outras situações, mas rememorando mais a época. E por conta dessa ligação dos armênios com os russos, houve uma espécie de intolerância por parte do Império Turco-Otomano, que entendeu que a Armênia deveria ser dominada. E essa dominação, ela foi muito violenta, muito cruel, não é? Eles realmente invadiram, obrigaram milhões de pessoas armênias, principalmente mulheres, crianças e idosos, a caminharem muito, e muitos morriam no caminho de inanição. Crianças eram encaixotadas e jogadas ao mar, mulheres eram abusadas sexualmente, né? Os idosos eram mortos, os homens iam para campos de concentrações, como também as outras pessoas iam, e havia trabalhos forçados, e havia tudo aquilo que a gente já ouviu falar, principalmente na Segunda Guerra, na dizimação dos judeus e das pessoas que eram consideradas de uma raça não pura, ou pessoas que nasciam com deformidades físicas, ou que tinham alguma questão mental mais evidente, que era considerada como loucura. E hoje em dia, pela revisão da própria psiquiatria, nós já temos um outro olhar acerca de todas essas questões, mas não era o que acontecia à época, né? E nós sabemos que muitas guerras genocidas aconteceram também por conta da questão étnica, da questão religiosa, e tudo isso nos traz muita tristeza, e tudo isso nos faz refletir acerca do quanto ainda precisamos caminhar e aprender a conviver, que foi a principal mensagem, na verdade, do Mestre Jesus, a convivência, como nós vamos ver adiante. Então, falando dessa questão da dominação turca à Armênia, nós vamos nos ater principalmente a uma cidadezinha pequena do interior da Armênia, onde um dos chefes de um grupo de soldados adentrou, né, nessa cidade, mais especificamente em uma casa onde uma família à noite estava reunida. Família essa composta de pais e de 2 filhas, uma jovem de 15 anos e outra de 12 anos. A jovem de 12 anos foi tomada por um dos soldados. Nesse íntere, o chefe, sem a menor dificuldade, exterminou com tiros o pai e a mãe. Tomou a irmã de 12 anos nas mãos, e ela foi entregue para os soldados e foi estuprada e morta, né? Ela foi abusada até a morte. E a de 15 anos foi levada pelo chefe dos soldados para uma casa onde ele mantinha jovens armênias também como verdadeiras serviçais sexuais. E foi uma situação muito difícil. E nós sabemos que todas as pessoas todas as mulheres e homens e todas as pessoas que passam pela situação de degradação humana, principalmente nas questões sexuais, né, na violência sexual, elas ficam muito traumatizadas, né? Talvez seja um dos mais cruéis sofrimentos que possam ser, a que possam ser obrigadas as pessoas, né? Porque os traumas são muito grandes, a repulsa e todas as questões que daí advêm, que causam muito sofrimento emocional e físico também, dificultando inclusive a aceitação de si próprio, de si própria, da convivência social, da convivência familiar.
Mas essa jovem ficou durante 2 anos sendo feita de escrava para esse homem e para os seus amigos. O tempo passou um pouco, depois de 2 anos ela conseguiu fugir juntamente com outras amigas, né? Ainda não havia acabado o conflito, mas mais ou menos em 1918 ela conseguiu fugir para a Turquia, porque as condições de vida lá estavam melhores. E na capital, que à época era Constantinopla, hoje Istambul, havia uma suave aceitação dos armênios, principalmente nos trabalhos, e precisava-se muito de enfermeiros, inclusive para cuidar dos soldados de guerra, os soldados que retornaram feridos e etc. Então essa moça, né, muito sagaz e assim se apresentando como um espírito que já tinha uma vivência maior, ela se inscreveu numa escola de enfermagem na capital, Constantinopla, estudou, né, se aprimorou e se transformou numa verdadeira sacerdotisa, né, da enfermagem. Se destacou tanto que alcançou realmente um patamar maior, no sentido de que aquelas tarefas mais difíceis, mais complexas, que requeriam não só conhecimento, mas abnegação e destreza, eram a elas entregues. E o que aconteceu é que num determinado dia, o diretor do hospital a chamou e disse: enfermeira, nós temos aqui um caso muito difícil, muito complexo, que eu não vejo outra pessoa além de você para realizar este trabalho. Você aceita? Sem nem saber a situação, ela disse: eu aceito. E aí depois ele narrou: um ex-soldado de guerra, chefe, né, chegou aqui muito adoecido, com as carnes em verdadeiro estado de putrefação, né? Eu fico pensando que há 2000 anos atrás seria considerada lepra, né? Como todas as enfermidades da pele eram consideradas, e com certeza as pessoas não se aproximariam. E nessa época, apesar já do avanço da medicina também, talvez o diagnóstico não estivesse tão correto assim, mas ainda assim ela aceitou o encargo. E ele disse: ele vai precisar, esse nosso doente, de toda a dedicação possível, dia e noite, noite e dia. Você vai precisar realmente que desprender uma força sobre-humana. Provavelmente ele não vai durar, provavelmente ele venha a óbito, mas nós precisamos prestar o socorro, até porque tinha a questão da patente, etc, né? Como nós sabemos. Então ela se lançou nesse cuidado. Ela foi, ele estava num lugar mais afastado do hospital, numa enfermaria mais distante, num quarto sozinho, porque como era uma doença que trazia um odor muito grande, né, e uma visão muito triste, né, não era qualquer profissional que poderia cuidar. E assim ela foi noite e dia e noite. Durante 6 meses ela se dedicou mais do que uma filha ao pai. Tirou de si todo o conhecimento, toda a abnegação, toda a força, toda a coragem, e realmente cuidou daquele homem como ele merecia. Já no final, quando ele estava realmente recuperado, ela afastou-se do caso, né, conversou com o seu chefe imediato e disse que sua missão estava cumprida. Dias passaram e o homem retornou ao hospital para agradecer ao diretor, né, pelo seu restabelecimento, por todo o cuidado que lhe tinha sido dispensado. E ele lhe disse: não agradeça a mim, agradeça aquela enfermeira que está ali de costas. Foi ela que se dedicou ao senhor muito mais do que uma filha talvez o fizesse. Agradeça a ela, como o senhor sabe, foi uma enfermeira quem lhe fez e lhe despendeu todos os cuidados necessários. E ele foi e procurou a jovem para agradecer. Quando esteve com ela, disse: muito obrigada por toda a sua dedicação, por todo o seu empenho. Se não fosse por você, eu não estaria vivo. Aí ela disse: não há de que, senhor. Ele disse: vejo que você fala um turco com um acento armênio, com sotaque armênio. E ela disse: eu sou da Armênia. E ele disse: verdade, há alguns anos atrás eu estive na Armênia. Estive em diversas cidades da Armênia. E ela disse: eu me lembro, senhor. O senhor esteve na minha cidade. O senhor esteve na minha casa. O senhor esteve com a minha família.
e o Senhor matou os meus pais, entregou a minha irmã para a soldadesca, para estuprá-la e matá-la, e me levou como sua escrava sexual. Eu jamais esqueci disso. Ele tomou um susto. Nesse momento, ele ficou petrificado, como qualquer pessoa ficaria. O algoz, quando encontra a vítima, geralmente se comportaria dessa forma, principalmente se a vítima está ali estoica, né, digna, e se apresenta para ele com toda a altivez que os espíritos mais evoluídos apresentam. E ele disse: você me reconheceu desde o início? Ela falou: reconheci, desde o início eu o reconheci. Mas você não quis me matar? Você não quis acabar comigo? Você não quis se vingar naquele momento? Você teve a grande oportunidade da sua vida. E ela disse: não, em nenhum momento eu pensei em matá-lo, porque eu conheci um homem, eu sou cristã, conheci o Cristo Jesus, e ele disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, mesmo aos nossos inimigos, mesmo aqueles que nos ferem, que nos maltratam, mesmo aqueles que não querem o nosso bem, que falam mal, né? Mesmo aqueles que nos batem, nós devemos oferecer outra face, mesmo aqueles que nos pedem algo emprestado, nós devemos fazer isso em dobro, né? Ou seja, se te pede um livro, empreste 2, se te pede uma capa, empresta também mais do que ela, né? Está lá nas páginas do Evangelho. E ele disse: realmente, você me surpreende. A força interior que você tem, só mesmo alguém muito superior para lhe passar. E ela disse: é verdade, Senhor. Com licença, eu preciso seguir o meu caminho. E se afastaram. E aí eu pergunto, é a pergunta que não quer calar: qual de nós teria esta mesma atitude dessa jovem que viu a sua família ser dizimada, que viu tanto sofrimento diante de si, sendo impotente para fazer e tomar qualquer atitude naquele momento, né? Então, já que o tema da nossa preleção desta noite é a convocação que Jesus nos faz, Jesus nos convoca, muito mais do que um convite, é uma verdadeira convocação, porque ele tinha autoridade moral para nos convocar, já que ele é o governador do planeta, já que ele é o construtor do planeta, o rei solar, como diz Joana de Ângeles. Muito mais do que um convite, houve uma verdadeira convocação. Então, a convocação dessa jovem aconteceu naquele momento, quando ela se deparou com o seu algoz. Naquele momento, quando ela se deparou com o seu algoz, ela foi convocada e aceitou a convocação. Aceitou de maneira brilhante, né, de maneira espetacular, demonstrando ser um espírito experimentado e verdadeiramente servidor da seara do Cristo. Uma verdadeira servidora. E qual de nós faria isso, né? Mas nós não podemos esquecer que Jesus nos convoca a todo momento. E que a nossa convocação principal aconteceu, e nós vamos celebrar no dia 25 de dezembro, de maneira simbólica, porque nós sabemos que, historicamente, não há comprovação de que Jesus realmente veio e nasceu no planeta no dia 25 de dezembro. Historicamente, isso é até negado, talvez tenha sido uma data convencional, mas isso pouco importa para nós espíritas, né, as convenções, mas sim o sentimento e o fato em si e tudo que agrega a essa vinda, né, do nosso verdadeiro Salvador, do ponto de vista de demonstrar para nós o caminho da salvação, porque nós sabemos que Jesus não nos salva por uma simples aceitação dele, mas pela demonstração que possamos dar daquilo que já aprendemos e daquilo que já há em nosso arcabouço espiritual. Então, ele convocou primeiramente no dia que ele nasceu, nascendo numa manjedoura de palha, né? Nós sabemos que José e Maria tinham ido a Belém por ocasião do recenseamento que sempre existia. Então, eles estavam, na verdade, passando por Belém para o censo, e Jesus nasceu naquela situação. Como a cidade estava muito cheia, eles não tinham uma hospedaria, e Jesus acabou nascendo numa manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam, nos demonstrando e nos ensinando humildade, simplicidade, aquele
sobre o qual foi anunciada a vinda centenas de anos anteriormente por diversos profetas, né, que seria o rei, o salvador, que viria da parte de Deus com verdadeiros exércitos, com poder temporal, com ouro, com prata, com armas, com soldados para libertar do jugo dos sofrimentos romanos, os judeus, né, do jugo do Império Romano. Na verdade, nasceu numa manjedoura, nos ensinando simplicidade e humildade, nos ensinando que não devemos acumular bens na terra, mas no céu, né? Acumular bens nesse reino interior que todos nós temos, porque é Ele que, na verdade, nos nutre nos momentos de dificuldade. Tudo que está aqui vai passar, tudo vai ficar. Aquilo que nós amealharmos, principalmente como bens da consciência, nos acompanhará, não é verdade? Mas nós sabemos também que Jesus nos convocou quando Ele curou leprosos, coxos, cegos, pobres, ricos, judeus, gentios, né? Pessoas que tinham a ver com aquela sociedade na qual Ele estava inserido ou não. Jesus não fez distinção de pessoas, Jesus não fez, não usou de privilégios, de preferências para fazer o bem, para acolher, para demonstrar, para ensinar, se utilizando da linguagem apropriada a cada situação que se apresentava. Jesus, na verdade, foi o ser perfeito, como está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Que nos mostrou realmente o que é ser um verdadeiro homem de bem, muito mais do que um homem de bem, um ser integral. Jesus mostrou para nós o que é ser realmente da parte de Deus, como Ele disse, eu e o Pai somos um. Eu não poderia fazer tudo isso que eu faço se eu não viesse da parte de Deus, disse o Cristo. Não por querer demonstrar superioridade, né? Porque a demonstração de superioridade, somente desnecessária, só acontece para aquelas pessoas inseguras. Jesus, Ele sabia, Jesus, Ele sentia verdadeiramente, Ele realmente era. Então, o que Ele disse que era o que Ele realmente apresentava, né? Mas Jesus também nos convocou quando Ele acolheu as mulheres. Imagine, se hoje, no mundo em que vivemos, há um trabalho grande para se conseguir a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a igualdade entre as minorias e as maiorias, né? A igualdade entre as pessoas que são discriminadas, maltratadas, violentadas e aquelas que têm mais oportunidade. Imagine numa época onde o patriarcado, onde realmente a opressão era instituída pelo Estado. Porque hoje, ainda que haja uma distorção das leis, as leis assim não pregam, pelo menos no nosso país. Nós temos uma das constituições consideradas mais bem feitas do mundo, do ponto de vista do apoio, do acolhimento ou do amparo ao cidadão. Nós temos uma Constituição considerada a Constituição Cidadã. Infelizmente, nós ainda temos dificuldade de pôr em prática aquilo que está no papel. Mas Jesus acolheu as mulheres, né? Jesus acolheu a mulher samaritana no poço de Jacó, não julgando em nenhum momento, uma mulher que era considerada pela sociedade como uma mulher até de má vida, pelos diversos casamentos que teve. Mas Jesus, traçando todo um roteiro, pôde encontrar-se com aquela mulher naquela hora do dia, sem ser às escondidas, o que era mais difícil, né? Porque a gente sabe que as mulheres se encontravam com Jesus na calada da noite para serem orientadas ou para buscarem uma ajuda, um auxílio de uma cura, de uma orientação, etc. Mas Jesus encontrou-se com a mulher ao meio-dia, né? Jesus a orientou, Jesus se apresentou para ela como o Messias esperado, Jesus a acolheu, né? Uma mulher samaritana que era considerada como herética, povo herege eram os samaritanos para os judeus. Jesus demonstrou com isso que nós não devemos discriminar ninguém, que somos um só povo, que somos todos irmãos e irmãs, que viemos do mesmo Pai, que a nossa descendência, a nossa raiz sendo única, todas as dissensões, todas as disputas não tem nenhuma importância, muito pelo contrário.
Então ele acolheu a adúltera, ele acolheu Maria Madalena, ele orientou Joana de Cusa, né? Lembrando que a mulher adúltera, né, como nós sabemos, trouxe todo aquele quadro triste, né, e humilhante para aquela mulher que tinha os olhos pintados de preto ao redor e colocada em praça pública para ser apedrejada. E Jesus, com a sua lição simples e eterna, né, lançou a proposta: aquele que não tenha pecado, lhe atire a primeira pedra. E isso até hoje cala dentro de nós, né, nos julgamentos que nós fazemos, como nós apontamos, como nós ainda somos tão maus e tão perversos quando não nos colocamos no lugar daquele que está sendo acusado, vilipendiado, apontado, né? Sem esquecer, nós que somos reencarnacionistas, que com certeza nós também já fomos humilhados assim, nós também já passamos por essas situações, e por que agora não nos colocamos no lugar do outro, né? Do outro, da outra? Mas também acolheu Maria Madalena, que era uma cortesã, né, muito famosa na época, considerada também uma mulher de má vida, que não foi nem bem aceita pelos discípulos, que Pedro não deixou que acompanhasse a eles, né, na obra, que eles foram continuadores da obra de Jesus, depois que o Cristo desencarnou, né? Ela sofreu o preconceito também dos discípulos, inclusive do próprio Pedro, a pedra angular, né, que depois do desencarne do Mestre Jesus, também vivenciou tantos sofrimentos e testemunhou tanto a sua fé, que foi realmente uma verdadeira rocha, né? Pedro, mas ele não aceitou Maria Madalena, né? Porque a situação da mulher na época era muito difícil, mas ela foi acolhida por Jesus. E Joana de Cusa, que foi a Jesus pedir, na verdade, para ser seguidora dele. Ela tinha um problema sério familiar com o marido, né? Um representante do Império Romano no lugar, né, Cusa, e que lhe causava muitos sofrimentos. Ela tinha um filho com ele. Mas Jesus disse: o seu ministério, a sua tarefa está no lar. Retorne e acolha esse homem. É lá que a sua tarefa deve ser desenvolvida. Jesus não disse abandone, largue o lar, vá embora. Porque muitas vezes aquilo que nos traz dificuldade é o lugar onde nós devemos ficar. Já disse Carl Jung, né? Carl Gustav Jung, né? O lugar da dificuldade é o lugar do aprendizado. É aí que a gente muitas vezes deve ficar. Óbvio que tem questões realmente que ultrapassam os limites do aceitável, né? Situações que realmente obrigam um afastamento. Mas não foi o que aconteceu com Joana, e ela retornou para o seu lar e viveu, e aquele homem depois desencarnou com uma doença, e ela pôde seguir os primeiros cristãos, inclusive morreu, né, no circo romano, juntamente com seu filho queimado, e não negou a sua fé em nenhum momento, dando um testemunho grande da sua coragem moral, né? E hoje Joana nos ensina tanto a importância da coragem moral. E nós vimos também Jesus nos convocar no diálogo com Nicodemos, quando ele nos apresenta a reencarnação como a justiça divina, né? Mas também Jesus nos convoca quando no Monte Tabor ele se transfigura e aparece ladeado por Moisés e Elias a nos mostrar e a nos trazer, e principalmente aqueles 3 discípulos amados, a imortalidade do Espírito, que nós não morremos nunca. A partir do momento que fomos criados, recebemos de Deus um presente maravilhoso, um presente sublime, que é a vida para sempre. Nós jamais morreremos, por isso aquilo que nós estamos fazendo agora nos acompanhará para sempre, né? E nós seremos a nossa principal companhia também para sempre. A qualidade dessa companhia própria depende daquilo que fizermos agora. Então, no Monte Tabor, Jesus apresentou-se para Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos amados, né? Demonstrando que Moisés e Elias, né, as 2 figuras importantíssimas para o povo judeu, viviam, e que Jesus não veio derrogar aquilo que eles 2 trouxeram, né, como palavras de vida, como ensinamentos religiosos, como leis, né? A lei mosaica não seria defenestrada, mas também não o que o profeta Elias, um dos profetas mais amados, também trouxe. Então Jesus veio ali mostrar que ele era aquele que tinha sido
anunciado como o verdadeiro Salvador dos judeus, né? Mas Jesus também nos convoca quando ele nos apresenta as bem-aventuranças, quando ele nos apresenta um roteiro seguro para que possamos alcançar o reino dos céus, né? Todo esse ensinamento profundo que nos traz reflexões maravilhosas, que pôde fazer com que Gandhi dissesse que se todos os livros do mundo desaparecessem e permanecessem as bem-aventuranças, nada se havia perdido. E nós precisamos voltar a elas e refletir sobre elas e nos aprofundarmos nessa proposta do Cristo para que realmente possamos cada vez mais estar próximos do reino dos céus, que é aquele que está dentro de nós, o altar interior, aquele lugar recôndito, mas que nós sabemos que é lá que está o diamante fulgurante divino que o Pai Celestial colocou dentro de cada um dos seus filhos. Mas também Jesus nos convocou quando ele retornou do túmulo e conviveu com seus discípulos ainda muitos dias, né? Jesus conviveu com o que duvidou, Tomé, né? Com o que negou, Pedro, né? Conviveu com todos aqueles homens que são como nós, humanos e falíveis, mas que depois demonstraram uma fé e uma fortaleza tão grandes que também realizaram prodígios como o próprio Cristo fez. Mas a lição da convivência foi aquela talvez maior convocação que o Cristo fez para nós, né? Convivendo ali com as diferenças, ele nos ensinou a importância do perdão, da tolerância, da compreensão, mas também a importância de acreditarmos na sua palavra, na sua mensagem libertadora. Nós vamos ver lá em João 14:1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. Jesus fala da paternidade divina. Jesus fala que ele é o principal mensageiro do Pai Celestial para nós e que se assim não fosse, ele não teria dito. E ele diz mais: crede em mim porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus curou. Jesus acalmou as tempestades. Jesus andou sobre as águas. Jesus, em todos os momentos, demonstrou a excelsitude da sua tarefa, da sua mensagem, mas da sua vivência. Apresentou-se ele próprio como o verdadeiro Filho de Deus, a nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a convocação já foi feita. E nesses dias, Jesus nos convoca ao olhar mais compassivo para o próximo. Jesus nos convoca a uma docilidade nas palavras, nos gestos, apontar menos, não julgar, buscarmos realmente a regra de ouro trazida por ele, que é de fazermos ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, nos colocando no lugar do outro. Empatia é uma palavra muito bonita, né? Muito da moda no momento, mas na prática muito pouco efetivada. E nós devemos buscar isso, principalmente nós espiritistas, nós que sabemos que somos imortais, nós que sabemos da reencarnação, que sabemos que neste momento estamos exatamente no lugar que precisamos, com a família que precisamos, com a comunidade que precisamos, e que temos a obrigação moral de sermos instrumento de apaziguação, instrumento de paz, instrumento de perdão, instrumento de acolhimento, notadamente nessas épocas de tantos corações sofridos, de tantos corações adoecidos, e que nós próprios precisamos também desse acolhimento, que sejamos mais receptivos uns aos outros, que sejamos mais compassivos, que sejamos mais doces, suaves, que sejamos verdadeiros cristãos, como aquela irmã demonstrou ser, cuidando do algoz que dizimou a sua própria família. Realmente um ato extremado de alguém que já tem uma vivência espiritual larga e verdadeira, e que nós com certeza estamos buscando para, no momento da convocação mais profunda,
né? Para que nesse momento possamos dar o testemunho verdadeiro. E que nesses dias, onde se aproxima o Natal, o nascimento do Cristo simbolicamente, que ele possa nascer em nossos corações, que ele possa nascer em nossas mentes. Vamos nos desvestir de máculas, vamos nos desvestir de melindres, das dificuldades que nós ainda temos para sermos instrumentos dele nesses dias onde se avizinha um tempo no qual o planeta com certeza deverá fulgurar entre aqueles orbes mais adiantados. Que sejamos instrumentos dessa mudança, dessa transição por que passa o planeta no sentido positivo, inclusive nos calando no momento certo, utilizando o silêncio para construir, né? Ainda que alguns digam que somos covardes ou que somos omissos, muitas vezes o silêncio constrói muito mais do que as palavras que são jogadas ao vento. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, que ele nos ampare, nos acolha, que sigamos também o exemplo de Maria Santíssima, né? Também, assim como José, no seu silêncio produtivo, na sua aceitação, na sua submissão à vontade de Deus, mas óbvio, agindo e trabalhando da maneira correta, da maneira honrada e da maneira que possa realmente trazer a paz da nossa consciência. Que Jesus nos abençoe a todos, tenham todos uma boa noite e na próxima semana nós estaremos de volta com a preleção da nossa irmã Esther, que vai falar sobre o perdão. Obrigada, Pai Celestial, por esta oportunidade. Despede-nos em Tua paz, em Teu amor, e que nesses dias o nosso psiquismo esteja ligado ao psiquismo do Mestre Jesus, que abraça todo o planeta, envolvendo principalmente os corações mais necessitados e sofridos. Penetra nos lares, nos lugares onde há discórdia, desamor, disputas, onde haja irmãos sofridos nos hospitais, nos lugares de guerra, nas ruas, nos abrigos, nos orfanatos, em todos os lugares onde haja um irmão necessitado. Penetra, Mestre Jesus, com a tua falange de missionários do bem. Envolve-nos em tua paz, despede-nos em tua paz e permanece conosco agora e sempre. Assim seja.